Olá, sejam bem-vindos ao canal Britiolan, Comunidade Monoteísta. No último domingo, nós tecemos considerações sobre como nós podemos fazer anotações diversas para que possam ser devidamente registradas e, consequentemente, quando nós precisarmos de fazermos uma abordagem sobre determinado assunto, facilmente a gente tem acesso através daquilo que nós chamamos de Commonplace Book. Este é o episódio 2, no qual nós iremos mostrar para vocês como utilizar-se de uma metodologia para que possamos fazer registros importantes de obras literárias que nós estamos lendo e também para as nossas atividades diárias que chamem bastante atenção ou fazer um registro que seja importante para um futuro. Commonplace Book, episódio 2. Espero que vocês estejam preparados para isso. Nesse episódio 2, nós iremos conversar sobre como fazemos, então, para atingirmos essa perspectiva de anotações diversas. Vamos supor que eu queira estudar este livro aqui, Excelência Interior, e eu preciso guardar algumas informações que no futuro eu possa registrar como uma manifestação importante para a formulação de conteúdos. Então, uma das primeiras coisas que existe e que eu utilizo como uma personagem importante em guardar informações é começar a ter uma ideia geral sobre o livro. Geralmente eu peço um resumo à inteligência artificial, através do ChatGPT, um resumo desta obra, chamada Excelência Interior. Mas eu não quero um resumo em 50 páginas, em 30 páginas. Eu quero que esse resumo seja praticamente dentro de 6 itens, ou de 7 itens a ser considerado. O ChatGPT, então, faz isso para mim. A partir dali, eu coloco o livro um pouquinho de lado e procuro fazer as minhas anotações. Essas anotações, elas podem ser feitas em papéis separados. Então, eu coloco, por exemplo, eu vou falar sobre a questão de pensamento das pessoas com utilização das suas crenças. Geralmente as crenças que nós recebemos dos nossos pais, mestres e antepassados, são crenças que, se não forem ressignificadas, elas se tornam obsoletas. Por quê? Porque há um processo de evolução consciente nas pessoas, que buscam, através de informações na era que nós estamos vivendo, aqueles conteúdos importantes para o seu viver, ressignificando crenças e permitindo que você seja uma personagem importante no processo de ressignificação para as outras pessoas. Quando você, através de uma orientação, você muda o seu comportamento, vamos supor que eu seja uma pessoa irritada. Então eu me utilizo da logosofia para que eu possa encontrar aquilo que possa me equilibrar diante da minha irritação. O que é que eu faço? Eu vou praticar a paciência. Como é que eu vou praticar a paciência? Quando estou em grupo ou individualmente, ou estou estudando alguma coisa, ou estou assistindo alguma coisa em televisão, eu posso fazer o meu juízo de valor, mas eu tento expressar de uma maneira bem incômoda, procurando entender o pensamento do outro para que o meu pensamento possa passar por um processo possível de ajuste. Então, muitas vezes eu quero tratar de um assunto e eu descubro que o grupo não pensa como eu penso, pensa de maneira diferente. Então, eu procuro me utilizar
do antídoto da irritação, que é a paciência. Eu preciso ser paciente para entender o ponto de vista dos outros. Isso em programação neurolinguística quer dizer o seguinte: cada um de nós temos um mapa. O meu mapa é diferente do seu mapa. Ou seja, a minha compreensão é diferente da sua compreensão. No entanto, o geral coincide em algumas coisas. Ou seja, o território pode mostrar que nós temos algumas coisas em comum naquele assunto. Isso faz com que a gente, a partir do que eu disse, da informação do livro que nós estamos lendo, nós façamos algumas anotações. Então, por exemplo, eu fiz as seguintes anotações aqui: formação de mapas. Aí eu falei sobre os manuais, visuais e sinestésico, que é o processo do novo pensar ou da reprogramação neurolinguística. Isso mostra que eu começo a passar por um processo de ressignificação dentro da atividade manual, da atividade visual e da atividade sinestésica. Começo a descobrir que as informações dependem do estado emocional e que eu tenho que fixar na mente informações que agora não se conseguiria fazer dentro de um processamento mental rápido, mas de maneira paulatina. Cada pessoa tem o seu processamento e a influência de crenças em situações emocionais internas e informações são representadas. E nós precisamos, então, a partir daí, passar pelo processo de nova reprogramação cerebral, ou seja, um processo de evolução consciente. Essas informações vocês fazem para qualquer coisa. A partir dessas informações que você tem em mãos, você pode, então, ir para o seu Commonplace Book, ou seja, você elege um determinado caderno que possa lhe ajudar. Nesse episódio 2, nós estamos mostrando o geral e a partir do episódio 3, nós vamos fazer como nós devemos fazer o Commonplace Book. Geralmente, a gente utiliza um caderno e esse caderno, geralmente, ele está em branco para que a gente possa, evidentemente, fazer as nossas anotações. Para que as anotações sejam as anotações tranquilas daquele dia, daquela semana ou daquele mês, é importante que a gente estabeleça alguns critérios. E esses critérios, eles vão justamente se sobrepor àquelas informações avulsas que nós fizemos, que nós achamos interessante no livro. E então nós passaremos a limpo nesse caderno que eu chamo de Commonplace Book, nesse segundo episódio. Então nós pegamos as informações e colocamos nesse livro, anotamos nesse livro de maneira paciente e tranquila, para que isso possa, no futuro, se transformar em conteúdo. Nós não devemos apenas aprender a fazer as coisas, mas transmitir. As Escrituras Antigas dizem que a gente deve dar de graça o que de graça recebemos. Claro e evidente, se eu fosse fazer uma carta ou um common book de outra pessoa, claro que eu deveria ter uma recompensa. Mas se você tem habilidade manual para escrever de tal maneira que possa recorrer num instante de produção de conteúdo, isso é muito importante. Então, a partir do terceiro episódio, eu vou mostrar para vocês como nós iremos fazer essas anotações a partir desses rascunhos que nós fizemos, estabelecendo um índice e então trabalhando o livro que nós estamos estudando. Nós estamos lendo o livro e fazendo as devidas anotações, o rascunho. E depois nós passamos a limpo no nosso Commonplace Book, ok? Há algumas pessoas que gostam de chamar de Bullet Journal. É a mesma coisa. Há um livro que fala muito sobre isso, depois eu vou apresentar para vocês. Mas estou mostrando como é que a gente pode ler um livro
e não esquecer os detalhes daquele livro. Talvez a gente lê o livro. Alguém, certa feita, disse para mim o seguinte: olha, há um programa lá no meu grupo religioso que é estudar a Bíblia em um ano. E eu estudo a Bíblia, leio a Bíblia durante um ano, e depois que eu vou começar de novo, eu já não me lembro das coisas que eu li. Por quê? Porque você não fixou aquelas ideias bases importantes para o desenvolvimento de algum tema. Então, se ler a Bíblia ou outro qualquer livro, se faz os seus rascunhos a partir dos livros que compõem a Bíblia, e depois você faz o seu Commonplace Book e coloca bem direitinho, bem organizadinho, para que você possa, após 2 meses, 3 meses, ou ler aquele livro, já que você não está se lembrando e não precisa reler novamente o livro, embora seja também interessante, você vai então no seu Commonplace Book e vê o detalhe daquele livro. Ok? Espero vê-lo no próximo domingo, em que nós iremos então mostrar como fazer o Commonplace Book e automaticamente passar a limpo as nossas anotações dos nossos rascunhos. Mas por que não faz logo direto no livro? Porque nós ficamos, geralmente, ansiosos em não perder aquela ideia. Muitas vezes a ideia está sendo dada por um site, por um produtor de conteúdo, e a gente fica muito aperreado e querendo anotar tudo sem poder. Então nós usamos o rascunho e depois passamos a limpo no Commonplace Book, e então nós guardaremos essa memória que é muito importante. Mas por que não usa no computador? Pode também. No entanto, algumas vezes nós temos dificuldade de localização desse sistema. E até dizem os experts em Commonplace Book de que quando a gente volta para a escrita propriamente dita, que a gente grava, a gente reprograma o cérebro, a gente se afasta um pouquinho das telinhas, né, do vício digital. E isso é muito bom para o cérebro e permite, então, que você possa ressignificar algumas coisas no futuro. Ok? Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo domingo. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. E seja luz.